Uma vez eu tava almoçando perto da minha casa e passou um menino bem novo, um jovem adolescente, assim. Ele tava vendendo uns panos. Ele me ofereceu os panos e eu não queria comprar. Então eu vi que ele foi oferecendo para todas as pessoas e todo mundo que ele ofereceu ali naquele restaurante negou. Depois que eu paguei a minha comida, eu peguei o troco e falei, vou dar pra ele, né? Ele não pensei, né? Vou dar pra ele, porque ele não conseguiu vender nenhum pano, então eu cheguei nele, entreguei o dinheiro pra ele. Esse menino, ele ficou assim, gente, transtornado. Ele ficou muito bravo. Eu entreguei o dinheiro e saí andando, mas ele ficou lá gritando, e ele gritava assim, eu não quero dinheiro, eu não tô pedindo dinheiro, eu quero trabalhar. Eu não quero dinheiro, eu não quero dinheiro, eu não quero dinheiro. Deu pra perceber que aquilo foi um grande gatilho pra ele. Isso faz muitos anos, eu não entendi nada do que estava acontecendo e eu só corri o mais rápido possível pra sair daquele negócio que eu tinha inventado ali, porque eu não tava entendendo nada. Porque na minha cabeça, ele tava vendendo os panos, ele precisava de dinheiro, eu fui, dei um dinheiro pra ele e ele ficou bravo porque eu ajudei ele sem pegar um pano, né? E na minha cabeça isso não fez sentido nenhum. E aí, o dia que eu conheci o equilíbrio ou a compensação, que a gente também pode chamar de dar e receber, eu entendi tudo o que tinha acontecido. Essa é a quarta lei das leis sistêmicas ou forças do amor, que começa com o sim, depois vem a ordem, o pertencimento e o equilíbrio, ou dar e o receber. Este aqui é o último vídeo que eu estou fazendo dessa série. Se você quiser conhecer as outras leis, aqui no meu canal tem uma playlist com esses 4 vídeos das 4 leis sistêmicas ou 4 forças do amor. Essa lei da compensação, ela fala que precisa ter um equilíbrio entre o dar e o receber. Então, aquilo que eu dou ao outro e aquilo que eu recebo do outro. Olhando para essa situação que eu contei aqui para vocês, esse jovem, ele queria trabalhar e ele estava ali oferecendo algo para receber o dinheiro em troca. Então, ele estava oferecendo aqueles panos para receber o dinheiro em troca. Todas as vezes que a gente fala no dar e no receber, é mais ou menos assim. Alguém dá algo numa proporção que o outro consegue devolver. E todas as vendas, todos os negócios, eles precisam respeitar essa lei. Então, ele estava oferecendo um pano e ele queria dinheiro de volta, ele queria equilibrar essa troca. E o que eu fiz? Eu desequilibrei. Eu dei muito, então eu dei dinheiro e eu não quis nada em troca. Eu não deixei ele equilibrar essa relação. E quando eu tiro do outro a possibilidade de equilibrar a relação, eu tiro também a dignidade dele. E com certeza isso vai gerar uma grande revolta na outra pessoa, porque ela é obrigada a receber, eu não dei opção para ele não receber. Eu obriguei ele naquela situação a receber e eu não permiti que ele me devolvesse algo, eu saí correndo. Por isso que ele ficou tão transtornado, porque eu desequilibrei muito esse dar e receber. E talvez ele já vivesse isso há algum tempo ali na vida dele, por isso aquele momento foi tão difícil para ele. Só que o dar e receber, ele não se aplica apenas a negociações, ele se aplica a todas as relações da nossa vida. Então, dentro das constelações familiares, essa quarta lei, que é a lei do equilíbrio ou da compensação, é a lei responsável por sanar todas as questões que acontecem quando a gente transgride qualquer uma das leis anteriores. Então, se eu que sou filha,
eu quero ser maior do que os meus pais, e eu me acho melhor do que eles, e eu acho que eu posso resolver a vida deles, eu tô gerando um desequilíbrio. E para equilibrar esse desequilíbrio que eu causo, vem a quarta lei do equilíbrio ou da compensação, que vai gerar alguma coisa na minha vida que eu vou ter que compensar essa minha audaciosidade, que foi achar que eu ia resolver as questões dos meus pais. E isso vai acontecer a respeito de todas as leis. Então, essa lei da compensação é uma lei que ela é fundamental para garantir que o equilíbrio se estabeleça dentro de qualquer grupo, sistema, família do qual a gente faça parte. E é através da lei da compensação que muitas vezes a gente paga o preço daquilo que aconteceu antes de nós. Então, uma coisa que acontece, por exemplo, algum ancestral nosso em algum momento causa um dano a outra pessoa, que é de outra família, de outro sistema. Pode ser que eu que vim depois, eu escolha compensar esse dano que o meu sistema causou àquele sistema. Então, em algum momento a gente vai se encontrar e eu vou querer compensar esse dano. Só que existem duas formas da gente compensar. A gente pode compensar proporcional, então olho por olho, dente por dente, ou a gente pode compensar com equilíbrio. E essa compensação com equilíbrio é a compensação que nos leva para o mais. Vem cá que eu vou te explicar como é que isso funciona. Primeiro vamos entender como funciona o olho por olho, dente por dente, que é quando a gente compensa igual. Então vamos trazer aqui um exemplo em que tem eu e um colega meu de trabalho. E por algum motivo eu cometo um dano a ele. Por exemplo, ele poderia ter uma oportunidade de trabalho e eu vou lá, eu interfiro nessa oportunidade de forma que ele perca essa possibilidade ali na vida dele. Então eu cometi um dano para ele, para o sistema dele, porque as coisas deixam de acontecer como deveriam ali na vida dele. Então eu causei esse dano. Se eu não compensar esse dano na minha vida, digamos que fica esse débito ali em aberto. E aqueles que vierem depois de nós podem querer compensar esse dano. Para compensar no olho por olho, dente por dente, que é compensar igual, vamos dizer que um descendente desse meu colega de trabalho, um dia trabalhe com um descendente meu. E aí, ele interfere de alguma forma no trabalho ou na vida do meu descendente, mudando, tirando dele uma possível oportunidade. Então, a mesma coisa, o mesmo dano que eu causei para o sistema dele, o descendente dele causa para o meu sistema, entendeu? Então, eu causei um dano, o descendente dele veio equilibrar esse dano, só que ele equilibrou igual. E quando esse equilíbrio ele é igual, nesse olho por olho, dente por dente, então o que eu fiz, o outro faz para mim, essa compensação vai continuar acontecendo geração após geração. Então, dali a pouco, mais gerações à frente, alguém do meu sistema comete um dano para alguém do sistema dele. Depois de um tempo, outro do sistema dele comete um dano para alguém do meu sistema. E assim a compensação ela vai seguindo, até que alguém lá na frente se dê conta disso, escolha assumir a responsabilidade por este dano a partir do adulto e tome a decisão de parar de compensar, deixando essa questão com a origem, que no meu exemplo fui eu e esse colega. Então, quando esse descendente, ele toma essa decisão a partir do adulto, olha, eu deixo isso aqui com vocês, meus ancestrais, e eu escolho me responsabilizar só pela minha parte, e não pela parte de vocês que vieram antes de mim. Aí sim, essa compensação, ela tem chance de parar, porque
Alguém tomou a decisão a partir do adulto. E assim, a gente vai tendo chances de trazer cura para essa grande compensação que foi se arrastando geração após geração. Mas existe uma outra forma da gente evitar que esse tipo de dano ele siga, ele continue se reproduzindo através das gerações, que é quando a gente se responsabiliza aqui e agora. Então, eu causei o dano, eu me dou conta, causei um dano. E eu assumo uma postura de compensar esse dano hoje. E eu não preciso compensar esse dano para essa pessoa. Eu posso compensar para outras pessoas que estejam à minha volta. Então, quando eu tiver uma oportunidade de ajudar alguém a ter uma melhor chance no trabalho, eu compenso. Quando eu escolho ajudar. Ai, tive essa oportunidade, sei que causei um dano. Então agora eu escolho ajudar uma outra pessoa para compensar este dano que eu causei. Se eu trago a compensação hoje aqui para quando isso aconteceu, aí sim, as próximas gerações elas não vão ficar espiando e querendo compensar essa questão para sempre. Agora, quando a gente fala daquele que recebeu o prejuízo, então eu, nesse exemplo, causei um dano, um prejuízo para outra pessoa. Agora, me colocando no lugar da pessoa que recebeu esse dano ou esse prejuízo, para que a pessoa que foi prejudicada, ela possa trazer um equilíbrio, ela precisa devolver, porque o equilíbrio, ele sempre tem um dar e um receber. Então, se alguém dá algo que é pro menos para mim, eu preciso devolver algo pro menos. Mas alguém me fez um dano deste tamanho, eu preciso devolver, porque olha a diferença que fica entre nós. Eu tô aqui, eu recebi um dano e o outro me causou dano, ele tá aqui em cima. Essa grande diferença que fica entre nós, ela se mantém e a relação ela não pode continuar porque não tem equilíbrio entre dar e receber. Então, para que haja equilíbrio, eu preciso devolver um dano um pouco menor, porque assim a gente tem um espaço menor entre nós e aí nós temos condição de se equilibrar com o tempo. Então, todas as vezes que alguém me causa algo pro menos, eu preciso devolver algo pro menos, mas um pouco menor do que o que me foi causado. Vamos trazer aqui um exemplo bem extremo. Um relacionamento de casal em que um dos dois trai o outro. Então, um causou um dano ao outro. Se esse que recebeu o dano, que foi traído, ele simplesmente fala, não, eu perdoo, tá tudo certo, essa diferença ela vai permanecer. E esse casal nunca mais vai conseguir se alinhar. Agora, se quem recebeu o dano escolhe fazer um dano um pouquinho menor e devolver o dano que recebeu, aí sim esse casal tem chance de se equilibrar e seguir a vida juntos. E como que eu devolvo um dano? Entenda o que é importante para outra pessoa e pense em algo que você pode fazer que não seja tão grave quanto o que você recebeu, mas que também não seja tão agradável. Então, digamos que essa pessoa que foi traída, ela saiba que o outro gosta muito de estar junto, de viajar junto, não gosta muito que façam as coisas separados. Então, quem recebeu o dano pode, por exemplo, tomar a decisão de fazer uma viagem uma semana sozinho, porque aí vai estar causando um pequeno dano para essa outra pessoa. E isso também alivia ela, porque tira ela dessa grande diferença. É aí que os dois conseguem se encontrar no meio, no equilíbrio. Todas as vezes que eu recebo um dano, eu preciso devolver um dano um pouco menor.
Tá, Luísa, mas por que tem que ser um pouco menor? Porque se essa pessoa que foi traída, ela escolhe trair também, isso é vingança. E na vingança, o mal é sempre um pouquinho maior. Então, essa relação, ela vai crescendo no menos. Ela vai se estabelecendo sempre com danos e não com coisas boas. E aí, essa relação também não vai ter um bom final. Se eu quero manter uma relação, eu não posso devolver um dano um pouco maior, porque aí o outro também vai se sentir muito diferente, desequilibrado, e vai devolver um dano um pouco maior. E um dano um pouco maior, um dano um pouco maior, um dano um pouco maior, os dois vão terminar se causando danos infinitamente. Então, quando eu devolvo um dano um pouco menor, há espaço para entendimento e a relação tem a opção de seguir no mais, com coisas boas acontecendo. Já no caso de coisas boas, quando alguém me dá algo bom e eu devolvo algo um pouco melhor, essa relação ela vai crescendo para o mais, porque sempre alguém dá um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, e aí essa relação ela vai crescendo e se estabelecendo no mais. Mas o que também a gente vê é uma relação, por exemplo, de casal, em que uma pessoa faz questão de dar tudo. Não, eu cuido pra você, eu arrumo sua mala, eu faço a comida, eu limpo a casa, você fica aí sentado. E aí uma pessoa, ela vai dando, e ela não permite que a outra dê. Ela não dá opção pra outra pessoa de dar. E aqui, ela tá como eu, lá no meu exemplo do começo, tirando a dignidade do outro de devolver. O outro, quando não pode devolver, se rebela e escolhe sair da relação. Então, isso também é prejudicial para as duas pessoas que fazem parte dessa relação. Por isso que o dar e o receber é tão fundamental, porque ele compensa e ele nos ajuda a manter todas as nossas relações. Então eu te convido nesse momento para olhar para as suas relações. Pode ser relação amorosa, pode ser relação de amizade, pode ser relação de trabalho. É muito importante que todas as vezes que você recebe um dano, você devolva um dano um pouquinho menor. E todas as vezes que você receba algo pro mais, algo bom, você devolva algo um pouquinho maior. Lembrando sempre que eu só dou aquilo que eu sei que o outro pode me devolver para que eu receba. Porque se eu dou demais, o outro não consegue dar para devolver, se rebela e sai da relação. Por isso que muitas vezes pessoas que recebem grandes atos de caridade se rebelam contra as pessoas das quais elas já receberam. Eu tenho certeza que você já viu um caso desses. E aí a pessoa que deu, ela fica num lugar assim, eu fiz tudo pela pessoa e ela foi embora. Eu fiz tudo por ele, eu dei tudo, eu dei dinheiro, eu dei casa, eu dei comida. Porque quando eu dou demais e a pessoa não consegue devolver, eu tiro a dignidade dela. E aí não tem espaço mais para a relação continuar. Existem algumas relações que nós não temos a possibilidade de devolver. Por exemplo, a relação com o nosso pai e com a nossa mãe. Eles nos deram a nossa vida e seria impossível a gente devolver aos nossos pais algo proporcional à vida que nós recebemos. E muitas vezes, como filhos, a gente fica num lugar de tem que garantir tudo para os meus pais. Se o que te move na sua vida é esse sentimento de ser grato aos seus pais, a ponto de você querer resolver primeiro as questões deles, a casa deles, a vida deles, antes mesmo da sua, eu sinto em lhe dizer, mas você não vai prosperar. Você não vai conseguir, porque é impossível devolver aos nossos pais a nossa vida. A melhor forma da gente dar conta da vida que a gente recebeu e do tamanho que ela tem
é a gente escolher tomar ela e fazer o melhor com ela para frente, para quem vem depois, para os nossos filhos, para o nosso trabalho, para aquilo que a gente coloca no mundo. E assim, os nossos pais, eles vão olhar e vão saber que nos deram a vida e nós estamos fazendo o melhor com ela. Enquanto a gente tentar devolver aos pais a vida que a gente recebeu, a gente não vai sair do lugar, porque não é possível devolver a vida que recebemos, equilibrar com os nossos pais. Os pais, eles dão muito e os filhos abaixam a cabeça, ocupam o seu lugar na ordem, recebem e seguem a sua vida. É a única opção possível da gente prosperar e se desenvolver em nossa vida. Então, a compensação, o dar e receber, é essa grande lei que também, assim como as outras três, faz parte diariamente em todos os minutos da nossa vida, em todas as relações nas quais a gente faz parte. E saber disso nos permite ter uma postura mais alinhada e entender que todas as vezes que damos, temos que nos abrir para receber. E também, todas as vezes que recebemos, temos que nos abrir para dar, seja no mais ou no menos. Sendo que, quando for no mais, a gente sempre devolve um pouquinho a mais e assim garante que a relação siga acontecendo. E quando for no menos, a gente sempre devolve um pouquinho a menos para a gente garantir que a relação tenha a opção de seguir para o mais e não apenas para o menos. Eu sou Luísa Buscarioli, vocês me encontram nas minhas redes sociais como luisa.tbg. E se você tiver interesse em mais informações para atendimentos de constelação familiar ou terapia sistêmica, os meus links estão aqui na descrição desse vídeo.